Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel Ellerin e eu que faço aqui a DE Marcenaria Ateliê, certo? Então fazer um videozinho aqui hoje para mostrar o processo e o tipo de fabricação de uma tábua que foi um pouco diferente, né? Que foi essa tábua aqui. Na verdade, a cliente me procurou com essa tábua aqui, que é uma tábua da Tramontina, que ela encaixa naquelas cubas de pia, aquelas cubas de inox. Ela ainda tem esse cestozinho aqui de inox, né? Um cesto, escorredor, enfim, que encaixa aqui. Mas aí essa peça dela quebrou e ela me procurou para fazer uma peça dessas aqui. E eu encarei o desafio, deu bastante trabalho e vou explicar para vocês como foi o processo que eu utilizei, né? Porque essa tábua aqui, ó, a gente tem várias situações. A gente tem uma canaleta em linhas retas, essa aqui também vem em linha reta. A gente tem essa canaleta em linha curva. A gente tem esse furo aqui para encaixe desse cesto de inox. Tem um rebaixo que tem que ser feito pela parte de dentro, né? E aqui no verso dela ainda tem isso, ó. Ela tem esse rebaixo aqui e aqui do lado, para poder justamente encaixar na cuba da pia, né? E aí aqui é uma série de formas diferentes que a gente tem para fazer, tá? Então assim, como fazer isso aqui? A gente pode fazer de várias formas. Eu vou explicar para vocês como foi que eu fiz. Já eu mostro a peça que eu fiz. Essa peça aqui, primeiro ponto, né? Primeiro detalhe, por que essa peça quebrou aqui, né? Essa peça aqui, essa madeira, ela é feita de colagem. E se vocês conseguem observar, a colagem dela está nesse sentido, né? Ela está num sentido transversal. Então aqui essa peça, como ficou uma peça fina, ela com certeza ficou fragilizada. E aí de repente uma queda no chão, essa peça facilmente quebra, né? Apesar dessa tábua que acredito eu tenha sido bastante utilizada, mas ela fica fragilizada, tá? Eu já dei uma observada nas tábuas da Tramontina e eles não estão mais cometendo esse erro de fazer essa tábua com uma colagem no sentido transversal, né? Estão fazendo ela no sentido longitudinal, porque aí aqui, se eu tiver, em vez de ter uma peça nesse sentido, eu tenho nesse sentido aqui, que são as peças que eles estão fazendo agora, pelo menos a maioria das que eu vi procurando no site oficial da Tramontina e tudo, e eles estão fazendo agora as colagens nesse sentido. Com isso, essa peça aqui ela não quebraria, tá certo? Mas vamos lá, a peça final que eu fiz foi essa aqui. Então, ó, essa aqui foi a peça final que eu fiz, tá? Ela tem aqui o rebaixo, esse furo para encaixar o cesto, ela tem um rebaixo para encaixar esse cesto de inox, ela tem o canal do suco da carne, né, essa canaleta das linhas retas, de uma linha curva que eu vou mostrar para vocês como eu fiz, e aqui no verso dela tem também o rebaixo para encaixe na cuba da pia, tá certo? E aqui vai nossa marca, né? A gente bota a nossa marca, a gente sempre coloca a nossa marca para divulgar, tá certo? Então, como foi que eu fiz? Primeiro passo foi pegar a tábua original e fiz um risco pelo tamanho da peça, certo? Então, o primeiro é o mais simples. Como eu tinha essa peça aqui, eu consegui colocar ela sobre a peça que eu fiz e fazer uma marcação, e fiz o primeiro corte, né, deixando a peça no tamanho total, e aí a gente parte para os rebaixos. Agora aqui é o seguinte, essa peça aqui não é peça única não, isso aqui tem uma colagem bem aqui, certo? É uma colagem que está feita com uma cola à prova d'água, né, aquela Titebond 3, a prova d'água, é uma cola atóxica, própria para esse tipo de trabalho que vai ser usado com alimentos, né? E ainda está reforçado aqui pelo conjunto de 6 cavilhas.
Aqui eu tenho duas cavilhas e duas cavilhas, então está bem reforçado. Além da cola, a gente tem também a cavilha que está reforçando esse material, tá certo? Primeira coisa, para poder fazer esse rebaixo aqui, é um rebaixo totalmente irregular, né? Então assim, aqui a distância dessa profundidade aqui é diferente dessa, que já é diferente aqui já é reto, mas aqui já é curva, então é totalmente irregular. Como foi que eu fiz, tá? Eu parei para pensar e fui ver como é que eu poderia fazer e fiz o seguinte. Eu arranjei um adesivo plástico semelhante, na verdade eu peguei um adesivo plástico que é utilizado naqueles materiais gráficos, né? Mas é semelhante ao que a gente encontra nas papelarias, aquele papel contact, que a gente usa para encadernar o livro e utiliza muito como material escolar das crianças e tudo, então serve aquele ali também, tá? Eu fiz o que? Eu peguei a tábua original, vou botar a nova aqui, eu peguei a tábua original, colei sobre essa parte aqui o adesivo, certo? Eu já tinha feito o corte da peça do tamanho total, então eu vim com o adesivo, colei nessa parte aqui mais alta, que eu queria tirar esse rebaixo. Cortei o excesso do plástico aqui com o estilete, né? Deixando uma sobrazinha. Vim com a lixa e com a lixa eu ia cortando o finalzinho do adesivo para deixar o adesivo somente sobre essa parte de cima, que era o que eu queria, tá certo? Então, feito esse corte do adesivo, aí eu peguei e fiz o que? Eu tirei uma medida, tirei a medida dessa parte, tirei a medida aqui e transferi esse adesivo. Na verdade eu peguei o adesivo, depois de cortado, eu colei sobre um MDF de 6 milímetros, né? Então, recapitulando, colei o adesivo, tirei com a lixa aqui, cortei com a lixa, na verdade, né? Cortei com a lixa para ele ficar perfeito. Tirei o adesivo dessa peça original, colei num pedaço de MDF de 6 milímetros, né? E aí colei o adesivo e dei aqui, você até pode ver que tem uma mancha ainda, e dei um spray, uma tinta spray aqui, porque o adesivo, depois que tirou daqui, ele não ficou pregando bem. E aí eu peguei, coloquei ele de volta aqui e dei um spray que ficou marcado a parte que eu tinha que retirar. Aí eu fui na serra de fita ou na tico-tico e fiz o corte dessa peça aqui. Então essa peça representa essa parte mais alta aqui da tábua original, né? Ó. Ou seja, com um papel adesivo, com plástico adesivo, eu fiz essa peça. Então, feita essa peça aqui, esse molde, eu vim para cá, para a peça que estava inteira, peguei as medidas base aqui do rebaixo e coloquei aqui, ó, marquei e fiz a fixação. Como é que eu fiz a fixação? Poderia ser com fita dupla face, mas eu já tive problemas utilizando esse tipo de trabalho com fita dupla face. Eu faço o quê? Eu boto uma fita crepe na peça, uma fita crepe na outra peça, em vários locais, né? Geralmente eu passo circulando aqui a peça e boto no mesmo canto aqui dessa peça e passo um fio de cola instantânea. Colei no lugar, que aí fica a fita crepe sobre a fita crepe. Depois a gente tira sem problema nenhum. Estando colado aqui, né, com essa fita dupla face que eu fiz com a fita crepe e cola instantânea, isso aqui fica bem firme. Prendi aqui na mesa e vim com uma tupia. Nesse momento eu usei essa tupia aqui, ó, uma tupia de coluna. E essa tupia de coluna eu usei uma fresa reta rolamentada, certo? Então deixa eu mostrar aqui de perto. É uma fresa reta rolamentada, mas a que eu usei lá na verdade, que está inclusive lá na tupia, ali ó, é uma menorzinha que essa. Eu peguei essa aqui só para mostrar para vocês, mas é igual essa aqui, só que menorzinha, certo? E aí eu fiz o quê?
como essa tupia aqui, eu já fiz uma base de acrílico para ela. Esse acrílico aqui tem 10 milímetros, me dá muita firmeza. E eu vim aqui, ó, baixei aqui a tupia e eu venho escorando aqui, ó, e passando a tupia. É claro que não foi de uma passada só. Eu dei várias passadas aqui para poder tirar todo esse material, porque é muito material, certo? A peça fixa, passei uma tupia de coluna com uma fresa reta rolamentada, que o rolamento, ó, o rolamento pega aqui na peça, no molde que eu fiz de MDF, e ele vai comendo essa parte aqui de lado, certo? Então, com esse molde, eu fiz a parte desse rebaixo lateral, certo? O furo, esse furo aqui central, também fiz com a peça original, né? Peguei a peça original, botei aqui uma sobre a outra, marquei a peça e fiz o corte, né? E aí eu fiz o seguinte, nessa aqui, ela tinha uma folga bem razoável. Aí eu aproveitei, fiz o corte um pouquinho menor, né? Para poder ele ficar mais justo, o jogo fica menor, certo? Então encaixa bem direitinho, tá? Então fiz esse corte aqui com a serra tico-tico, normal. Acho que todo mundo que, mesmo que está começando na marcenaria, já começa fazendo algum trabalho com a serra tico-tico, tá? E para fazer esse lixamento aqui desses cantos, eu utilizei, até coloquei lá no meu Instagram. Se vocês quiserem conhecer lá, o nosso Instagram é @DE Marcenaria e Ateliê, DE Marcenaria e Ateliê, né? Então utilizei para lixar essa parte aqui, ó, esse rolo de lixa que a gente bota na furadeira, mas eu tenho um cabo rolamentado aqui, ó, que aí eu fico com mais apoio e consigo lixar melhor. E aí eu fiz esse lixamento aqui todinho, tá? Então, mais uma ferramenta que a gente utiliza fazendo um material com sobra de material, né? Uma barra roscada, uns roletezinhos de sobra de MDF. Aqui é um eletroduto de plástico, né? E uns rolamentozinhos que eu comprei na sucata, em ferro velho, na sucata dessas aí qualquer, tá? Então fiz um corte aqui. Então, ok. Então já fizemos o corte da peça total. Depois fizemos o corte aqui central para encaixe da cesta inox. No verso fizemos o rebaixo com a utilização do molde, né? O rebaixo com a utilização do molde, usando a tupia de coluna com uma mesa maior, não só da tupia, porque seria pequeno, dá mais apoio pra gente. Eu botei essa placa de acrílico de 10 milímetros, é um acrílico cristal de 10 milímetros, né? E fiz o corte do rebaixo. E agora vamos aqui. Qual o último passo foi o quê? Último não, penúltimo. O rebaixo para fazer o encaixe desse cesto de inox, né? Então vamos lá. Vejam que tem esse rebaixozinho aqui, esse dente, né? E aí como é que eu fiz? Ele tem uma aba, esse cesto tem uma aba, eu tirei a medida, coloquei para cá e fui procurar qual era a fresa que eu podia utilizar. Até poderia utilizar uma fresa reta, também, mas ela tem que ser bastante larga para poder usar o jig da tupia. O rebaixo, esse rebaixo aqui eu fiz como? Eu utilizei a tupia laminadora, certo? Com esse jigzinho, né? Que vem já com a tupia. No caso a minha tupia é uma Makita, essa aqui é a Makita. A de coluna é aquela da Dexter. Então eu utilizei esse jigzinho que já vem, esse acessório, né? Na verdade é um acessório que já vem com a tupia. Que ela vem com esse aqui, né? Com esse de ferro, grandão, que eu acho que é o que esse é o que a gente mais usa. Eu acho que todo mundo que mais usa é aquele ali. E vem com esse aqui.
confesso para vocês que foi a primeira vez em mais de 5 anos que eu usei esse acessório aqui da Tupia, tá? E aí eu fiz como? Só que eu utilizei ele com essa fresa aqui, ó. Essa fresa é uma fresa reta, é uma fresa para rebaixo, né? Só que na verdade essa aqui é para fazer, ela era para fazer rasgo de encaixe de peças de madeira. Faz o rasgo numa, né? Que fica só uma ponta, na outra faz um rasgo central, na outra corta pelas bordinhas, ela encaixa. E aqui tinha um rolamento. Essa fresa aqui eu consegui com o amigo Emanuel, lá da Marcenaria Selvagem, só que não ia dar certo porque tinha aquela parte que fixa o rolamento. Mas aí ele disse, não, Daniel, esse rolamento já quebrou, pode tirar, passa isso aí no esmeril, tira esse excesso de material e aí dá certo. Aí eu peguei, como a fresa não era minha, eu não ia fazer isso, né? Mas como ele autorizou, eu passei no esmeril, tirei aqui a ponta onde era fixado o rolamento, ó, e aí ficou como sendo uma fresa reta, né? Uma fresa reta. E aí com essa fresa reta, que ela é bem mais larga, ela tem algo em torno de 32, 33 milímetros, utilizando aqui na Tupia, com esse jigzinho, eu consegui fazer esse rebaixo. E aí ele entra a quantidade que precisa e eu passei fazendo isso aqui, ó. Esse rebaixo aqui dessa parte todinha, certo? Então fizemos esse rebaixo com uma fresa reta, fresa para rebaixo, ela fresa para canaleta, fresa para rebaixo, fresa reta, só que ela tem um diâmetro bem grande. Aqui ela tem 30 e poucos milímetros, 32, algo em torno disso, né? Aqui também é uma fresa reta, só que ela tem aqui 16 milímetros, tá? Beleza, então vamos lá, fiz esse rebaixo aqui, beleza. O último passo que faltava então para concluir é esse rebaixo do canal, né? Essa canaleta, que a gente chama de canaleta para o sulco da carne, que a gente chama, né? Que é muito utilizado nas tábuas de churrasco. E aí foi que onde entrou. Aqui é reto, tranquilo, aqui é reto. Eu vim só até aqui para poder não tirar o encaixe do cesto de inox. E aqui também só essa pontinha. O detalhe foi nessa parte que é curva, né? Já que o jig desse acessório, como ele é reto, então ele serve para fazer essa canaleta reta. Mas aqui nessa curva eu tive que fazer uma adaptação. Por quê? Porque se eu viesse só com essa guia, quando chegasse aqui eu ia perder distância e o canal não ia seguir a mesma distância aqui como nas outras partes. Coloquei aqui 3 pedaços de MDF de 15 milímetros, fiz o chanfro aqui, para poder, esse chanfro aqui é do tamanho, do tanto que ele encaixa aqui, ó, ele escora na parte central desse corte aqui, dessa curva, sem encostar aqui, ó, ou seja, eu consigo vir aqui, ó, eu venho reto, venho, vou fazendo a curva, a parte da curva que é para fora é tranquilo. Quando chega na parte da curva para dentro aqui, ó, ele ainda não encostou aqui, ou seja, eu consigo vir e aí ele contorna aqui, permanecendo a mesma distância, certo? Então fiz esse arranjo para poder fazer essa curva, tá certo? Então assim, muita gente está começando aí na marcenaria, aí quando começa vai fazer bastante tábua de churrasco, e aí quando chega na hora de fazer esse canal aqui, às vezes engancha porque realmente se depara com uma situação dessa. Então se você se deparar com essa situação, já sabe. É só pegar aqui, ó, um pedacinho de madeira, eu juntei 3 pedaços de 15 milímetros de MDF e fiz um chanfro. Essa altura dessa madeira que você tem que colocar, tem que suportar aqui essa curva, para quando ela fizer a curva, ela não topar. Nesse caso aqui eu vim, ó, quando ela faz a curva aqui, ela não encosta aqui do lado, ó, e eu consigo levar até o final, tá certo? Então é
uma adaptação que a gente faz. Como essa guia da tupia tem um furinho aqui, ó. Vou até tirar aqui para vocês verem, ó. Tem um imã aqui na ponta da minha parafusadeira. Então, ó, aqui eu faço o corte reto, né, ó. Ah, beleza. No curvo, eu peguei essa peça aqui, ó, e parafusei aqui no meio. E aí eu fico tranquilo para poder fazer esse corte desse canal. Certo, pessoal? Então, é isso aí. Aqui foi, na verdade, um desafio, né? Uma tábua, na verdade, completamente diferente de todas as tábuas que eu já tinha feito. Já fiz muitas tábuas, já fiz vários tipos de tábua, mas essa aqui, quando eu aceitei fazer, foi mais pelo desafio, porque a gente não sabe viver sem um desafio, né? Então, assim, gostei de fazer o trabalho, deu trabalho de verdade, né? A gente teve que pensar em várias formas de executar a tarefa, mas é isso que move a gente, é o desafio de sempre estar descobrindo uma metodologia nova, descobrindo uma forma de fazer diferente, porque eu sei que várias pessoas aí podem ter várias outras formas de fazer, né? Se eu tivesse uma CNC router, por exemplo, eu poderia de repente fazer toda a programação dessa peça aqui no computador e jogar para que seja feito na CNC, tá certo? Inclusive no site da Tramontina ele disponibiliza até esse formato aqui, um documento lá com esse formato. Só que o documento que eu vi lá, a medida era um pouco diferente da medida desse. Então eu não quis correr o risco, né? E fiz então de forma manual, de forma totalmente artesanal, tá certo? Então, mais uma vez, para quem não me conhece, meu nome é Daniel Ellery, eu faço parte aqui, sou eu que faço a DE Marcenaria Atelier, e a gente tem o nosso canal no Instagram, que é o @DE Marcenaria e Atelier. Passa lá, segue a gente, tem muito trabalho legal, muita coisa que a gente coloca lá interessante, né? Vai que de repente pode lhe ajudar um dia, e você também pode compartilhar com a gente alguma situação, de repente você quiser ver outra situação, passa a mensagem. Estamos começando aí agora, há pouco tempo, com o canal no YouTube, e vamos colocando, na medida que forem aparecendo situações como essa, nós vamos colocar no YouTube um videozinho falando, fazendo comentários, dando dicas e tudo, aquilo que a gente puder fazer para contribuir com a turma aí, principalmente, claro, a turma que está começando, a gente vai ajudar, beleza? Então, aproveita aí, se inscreve aí no canal da gente, dá um like, compartilha com aquele amigo que acabou de comprar uma tupiazinha laminadora, ó, que dá para fazer bastante coisa, né? Então, com pouca ferramenta, a gente consegue. Eu usei uma tupia de coluna, mas daria para fazer somente com a tupia laminadora. Então, ó, uma serra tico-tico, uma tupia laminadora, de repente você faz uma tábua dessa super elaborada, né? E no final, é claro, que a gente deixa a marca da gente, para vocês verem aqui, ó. A marca da gente é essa aqui, para vocês conhecerem. Se vocês forem ver lá no nosso Instagram, @DE Marcenaria Atelier. Passa lá, segue a gente lá no Instagram também, segue a gente aí no YouTube. No YouTube é Daniel Ellery. E é isso aí, pessoal. Então, para todos vocês, um grande abraço e até mais. Valeu!